né, Deus ministrou meu coração de falar sobre a justiça e sobre o amor de Deus. Muitos falam sobre o amor de Deus, né? Que Deus realmente é amor. A palavra de Deus declara que Deus é amor. Mas muitos excluem a justiça. E outros, de outra forma, falam só sobre a justiça, a condenação. Deus é justo realmente também, a palavra de Deus nos diz isso, mas não pregam sobre o amor de Deus. Mas eu creio que devemos pregar toda a Bíblia para todo o homem, né? Todos têm direito de ouvir toda a palavra de Deus. Não apenas fragmentos da palavra de Deus, não apenas partes que me interessam, não apenas aquilo que satisfaz o meu eu, o meu ego, aquilo que coloca para cima, palavras de vitória, de ânimo, que a Bíblia tem, promessas, que tem diversas, mas devemos ler, meditar, estudar e praticar toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Então, você que tem Bíblia, nós pode ir abrindo em Romanos, capítulo 3, Romanos 3, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 6º livro do Novo Testamento. Então, a justiça de Deus, ela não anula o amor, e nem o amor impede a justiça. A justiça de Deus não anula o amor. Se um pai é justo, isso não quer dizer que ele não ama o seu filho, mas também, por ele amar, não impede que seja justo, que discipline, que tenha que fazer o que tem que ser feito. Amém? Correto? Então, o pai que ama, disciplina, corrige. Nós vamos meditar nessa noite justamente sobre alguns temas, não vai ser um texto específico, mas vamos ler alguns textos, e você que tiver Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, quem não tiver, vai ser projetado aqui. Vamos falar sobre pecado, sobre a sua consequência e sobre a graça de Deus que nos alcançou, a sua misericórdia, o seu amor. Romanos 3, 23, versículo bastante conhecido, né? Mas que nós vamos começar lendo e explicando 2 versículos a princípio. O primeiro é esse, Romanos 3, 23, que diz que, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, e pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu e você, todos nós. Esse todos aqui inclui a minha vida, a sua vida. Cadê o bebezinho que estava aqui? Né? As criancinhas, todos pecaram, estão destituídos, carecem da glória de Deus. Vira algumas páginas aí da sua Bíblia, Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Paulo escreve essa carta aos Romanos. Então, do capítulo 1 até o capítulo 12, ele mostra ali toda a sua tese, né, a teoria do que ele cria, que é a justificação pela fé, a salvação pela graça. E a partir do 12 ao 16, ele fala da prática. E Romanos 5, 12 diz, 1, 2, 3, e portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte. Então, né, e aí continua. Depois você lê em casa todo o livro de Romanos, é muito edificante. Então, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem foi esse? Adão. Então, o pecado entrou, né, por esse homem, e ele veio à morte, porque o salário do pecado é a morte. Nós vamos ver isso aqui nessa noite. Passou a toda a humanidade, porque todos pecaram, né? Continuava o versículo, realmente. Então, após a queda de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, desobedecendo a Deus, foi o primeiro homem, a primeira mulher, tinha uma ordem, assim como tem uma ordem para mim e para você, nesse mundo, nessa vida, e essas ordens estão contidas aqui, na palavra de Deus. Por isso devemos ler, meditar, estudar e principalmente praticar, aplicar a palavra de Deus. Tinha uma ordem para Adão e para Eva, mas eles em algum momento desobedeceram essa ordem, pecando, caindo, e aí houve a queda. Com essa queda,
toda a raça humana, lá no Japão, na China, no Brasil, na Espanha, na Europa, na África, desde Adão até o nosso dia de hoje, 2023, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pastor, me permito? Pode falar. Certo. Claro, não. Deus tanto amava que ele, olha só o privilégio de Adão e Eva. A gente vai falar sobre isso, né? O amor e a justiça. Eles tinham um relacionamento íntimo com Deus. Deus, todos os dias, ia conversar com eles. Na viração do dia, ao entardecer, Deus se achegava até eles. E o privilégio que eles tinham de conversar, ouvir Deus, falar com Deus. E aí, quando pecaram, Deus foi lá novamente. Deus não abandonou Adão e Eva. Mas quando Deus foi lá, o que aconteceu? Eles, o homem, a mulher, Adão e Eva, se esconderam, apesar que não podemos nos esconder de Deus, né? No mais profundo abismo, lá Ele está. Se nós formos nas mais altas montanhas, lá também Deus está. Então não tem como fugirmos da presença de Deus. Mas Adão e Eva ficaram com vergonha, sentiram o peso do pecado, a morte. O pecado causa essa morte, essa separação do homem com Deus. Então, toda a raça herdou essa natureza pecaminosa. Deus amava, assim como nos ama. Nós somos origem, né, do pecado lá, de Adão e Eva. E eles estavam longe de Deus naquele momento, por causa do pecado. O pecado, ele fez separação entre Deus, que é santo, é puro, é perfeito, e não compactua com o pecado, com um homem, que a partir dali é imperfeito, impuro. Como? E agora? Nós vamos ver isso essa noite. Todos nós pecamos. Não adianta querer colocar apenas a culpa no Adão ou na Eva, né? Aquele maldito do Adão. Mas nós pecamos também. E se nós estivéssemos lá no lugar dele, a gente faz isso diariamente, semanalmente. Temos a ordem, temos os mandamentos. Todos nós somos pecadores. 1 João, primeira carta, João, lá no final da Bíblia, não é o Evangelho, capítulo 1, você que quiser e puder abrir sua Bíblia, é bom para manusear, versículo 8, e para ver também se está condizente com o que eu estou falando, né? Está na palavra de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos estamos enganando, e a verdade não está em nós. Então, eu e você, não importa o cargo, se é pastor, se é presbítero, se é bispo, se é diácono, é ser humano, é pecador. Todos pecaram. E no Romanos 6, 23, diz a consequência do pecado. Nós vimos que todos pecaram, carecem da glória de Deus, todos são pecadores, por um só homem entrou o pecado no mundo. E qual é essa consequência? Qual é o salário que diz? A morte. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Isso é uma bênção, é uma maravilha se nós entendermos isso. A quem nós estamos adorando aqui nessa noite? É a esse Senhor Jesus, que se fez carne e viveu entre nós, que é Deus, saiu da sua glória, veio aqui ser humilhado, ser cuspido, ser chicoteado, ser traído como foi, sofreu dores físicas, sofreu a dor da traição, sofreu a tentação, mas não pecou e cumpriu a sua missão até o fim. Morreu, pagou a minha e a sua morte. Morreu a minha e a sua morte. E o que é pecado? Né? Como o pastor gosta de falar, pecado é errar o alvo, é transgredir a lei de Deus, e como diz o pastor Elson,
é o quê? Pecado é fazer tudo aquilo que Jesus não faria se estivesse em nosso lugar. Amém? Então, pecado é errar o alvo. Qual é o nosso alvo? É Cristo, é o céu, é a perfeição. É aquela porta ali, ó, nosso alvo para sairmos. Se não passarmos por aquela porta, erramos o alvo. É transgredir a lei de Deus. Transgredir a lei de Deus. Existem os mandamentos, e se nós transgredirmos a lei de Deus, nós pecamos. Então, todos nós somos pecadores. Então, o nosso merecimento, a nossa sentença, o nosso salário do homem e da mulher corrompido seria o quê? A morte, e morte eterna, para sempre. O distanciamento de Deus para sempre. Essa seria a nossa sentença, o nosso salário, a consequência, a nossa vida. Já estávamos fadados à morte eterna, pois Deus é justo e santo, e no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. E agora, se todos nós somos pecadores, vai entrar pecadores no céu? Como soluciona essa equação? Qual é a nossa solução? Qual é a nossa saída? Qual é a minha e a sua saída? Qual é? Jesus. Jesus, arrependam-se, né, dos seus pecados. Deixe. Todos nós estávamos condenados à morte. Nenhum de nós escaparíamos da morte. Isso seria justo? Seria justo ou não? Todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Se nós somos pecadores e fôssemos para a morte eterna, é justo. Nosso Deus é justo. Então, nós estávamos condenados a essa morte. Nosso destino estava garantido. Como resolver isso? Mas Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para a sua vida, e o melhor dele já foi entregue, já foi feito. Não estou dizendo de riquezas materiais, da casa própria, do carro zero, do seu casamento, dos seus filhos, do seu sonho, da sua viagem. Tudo isso é consequência nesse mundo. Mas o melhor de Deus já foi feito pela sua vida, que é Jesus. Jesus Cristo foi entregue por mim e por você. Imagine a condenação eterna. Morte eterna, um lugar de choro, um lugar de dor, um lugar de ranger de dentes, mal cheiroso, escuridão. Eternamente, a gente fica doente, já toma um remédio, toma alguma coisa para passar a dor. Dor de dente, dor de ouvido, dor de garganta. Imagina a dor constante, para sempre. Muito mais forte do que essa, em todo o corpo. Essa era a nossa condenação. Um lugar horrível, tenebroso, mal cheiroso, escuro. É o inferno. E para lá que vai Satanás, seus demônios, e infelizmente, né, todos aqueles que não creem no Senhor Jesus, mas Deus tem o melhor para nós. E para se cumprir a justiça de Deus, também se cumpriu o seu amor, a maior prova de amor da história da humanidade. Deus fez, entregou Jesus, e ele cumpriu a justiça e o amor. Alguém tinha que morrer. O salário do pecado é a morte. Quem vai morrer? Seríamos nós, todos nós. E nenhum sacrifício que a gente venha fazer, nenhum dinheiro que a gente venha dar, nenhum sacrifício de animal, nem mesmo a nossa morte pagaria. Porque nós somos pecadores. Então não somos santos, não somos justos, não tinha como justificar, pagar essa dívida impagável. Não tinha. Alguém tinha que morrer, alguém tinha que pagar a pena. E nenhum ser humano, nenhum sacrifício, nada nem ninguém nessa terra poderia pagar essa dívida. Mas, como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira inexplicável, inalcançável, sem palavras para mim e para você. Uma maneira de tal maneira que entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo o que nele crê, não, mas tenha, amém, glória a Deus, amém? Isso é uma vitória, isso é uma bênção, isso é um motivo de alegria? Todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, não tenha a morte eterna, mas tenha a vida eterna, amém, glória a Deus. Deus amou, esse Deus que é justo,
Se ele, na sua palavra, ele diz que o pecado separa o homem de Deus, e o salário, o resultado, a consequência do pecado é a morte, alguém tinha que morrer. Ele tinha que cumprir a sua palavra. Só que ele derramou um amor pela minha e pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Você é especial para Deus. Você não é um acaso. Você não está aqui sem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Você não é um esquecido, não foi, seu pai e sua mãe não se planejou, mas Deus te planejou. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha escrito toda a sua história, toda a sua vida. Ele sabe do seu futuro, do seu amanhã, do seu passado, do seu presente. Nem mesmo você conhece o seu futuro, mas Deus conhece. Entrega, como nós louvamos aqui, entrega a sua vida a Deus, confia nele, descansa nele, e o mais Ele fará. Entregar não é apenas oferecer. Confiar é acreditar que Ele cuida melhor do que nós poderíamos cuidar, da nossa vida, dos problemas, da sua família. Depois que você entrega e confia, agora descansa. Não fica aflito, ansioso, nervoso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de vocês. Não andeis ansiosos por nada. Então, Ele entregou Jesus, a justiça de Deus veio com um amor sem igual por nós. Então, Jesus, que é Deus, se fez homem, se fez carne, viveu entre nós, não pecou, não errou, mas como o pecado gera morte, Ele morreu no meu e no seu lugar. Mas Ele não ficou morto. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele veio para te dar vida, e vida em abundância, e o melhor de tudo, vida eterna. Aqui todos nós estamos de passagem, é uma vida passageira, mas Ele criou o ser humano, Adão e Eva, para serem eternos, e nós também. Talvez vamos morrer nesse corpo, mas viveremos eternamente. Num local que não tem mais dor, não tem mais choro, não tem mais pranto, não tem mais doença, não tem mais câncer, mas tem alegria, tem a presença de Deus constantemente, tem os anjos, tem os santos lavados e remidos. É para lá que nós estamos indo. Somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Não somos desse reino, desse mundo corrompido. Meu Deus, injusto. Um mundo que está em trevas, devemos ser luz. O mundo que está em podridão, devemos ser sal. Seja sal, seja luz, reflita Jesus nessa terra. Devemos ser quem Jesus, parecido com Jesus, discípulos de Jesus nessa terra. Ele ressuscitou, e toda a culpa da raça humana, toda a culpa minha, sua, Henrique, sua, de cada um de nós, caiu sobre Jesus. Toda a culpa, todo o nosso pecado, toda a nossa dor, o castigo que hoje nos traz a paz, estava sobre Ele. A ira de Deus, porque Deus se ira com o pecado, Deus não gosta do pecado, Deus, é santo. A ira de Deus em relação ao pecado, Jesus aplacou essa ira, que era para recair sobre a minha e sobre a sua vida. Mas Jesus, como se fosse um escudo, e toda a ira foi sobre Jesus naquela cruz. Jesus aplacou a ira de Deus. Eu e você hoje temos vida, vida em abundância, vida eterna, livre acesso, salvação. A Bíblia disponível aqui, o véu se rasgou. Antigamente tinha um véu que separava o santo lugar do santo dos santos. Só o sumo sacerdote poderia entrar no santo dos santos, uma vez por ano. Se tivesse em pecado, era fulminado. Mas com a morte de Jesus, esse véu se rasgou de cima a baixo. E hoje você, cada um de nós temos acesso a Deus. Não precisa do pastor ser o sacerdote, é só a oração dele, só o sacrifício dele, só o jejum do pastor que serve. Não, você na sua casa, no seu lar, você diariamente com a sua família, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, você tem livre acesso a Deus. Aproveite essa bênção, essa dádiva.
Fale com Ele diariamente, ouça Deus, obedeça a Ele, leia a palavra que está disponível. Estamos no Brasil, podemos ter 2, 3, 5, 10, 100 Bíblias se quisermos. Países hoje não pode ter uma Bíblia, não pode entrar Bíblia na Coreia do Norte, na China. Então existe o contrabando de Bíblia lá, páginas soltas que um se apega, decora, lê e troca com o outro. Isso é real, 2023. Nós não temos essa noção, porque vivemos no Brasil, falando no microfone, de portas abertas, Bíblias aqui, mas existem missionários, existem homens, mulheres, que estão tendo visões, revelações, sonho com Jesus, com Deus. Deus está se revelando para esses homens, essas mulheres, e estão sendo salvos, mas não têm a liberdade que eu e você temos. Então fale com Deus, o véu se rasgou, toda a culpa, toda a ira, Jesus carregou no meu e no seu lugar. Jesus carregou a nossa culpa. E é isso que nós lembramos toda vez que participamos da ceia, do sacrifício de Jesus, da ira de Deus que foi sobre Jesus, e era por mim e por você, pecadores. Salário do pecado é a morte. Como nós vimos, por um só homem entrou o pecado no mundo. Mas no mesmo capítulo, Romanos capítulo 5, quem está aí aberto, versículo 19, por um só homem, Adão, entrou o pecado. Mas Romanos 5, 19 diz, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, continua, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém? Quem é esse homem agora? Jesus. Um só homem entrou o pecado no mundo, Adão. Um só homem que foi obediente, e por meio dele, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, e tem o direito de ser justo, justificado diante de Deus, que é Jesus, por meio de Jesus, por meio da fé que nós temos em Jesus. Por causa do pecado, nós estávamos injustos diante de Deus. Não tínhamos mais esse privilégio de estar na presença de Deus. Mas por causa de Jesus, Ele nos torna novamente justo, nos justificou, se torna justo novamente diante de Deus. Somente Jesus era capaz de pagar essa dívida, porque somente Ele é perfeito, somente Ele é sem pecado, somente Ele é santo, santo, santo. Ele que é Deus se fez carne. Nenhum de nós, nenhum animal, nenhum vegetal, nenhuma planta, nada, nenhuma criatura teria esse poder de pagar a minha e a sua dívida. Somente o próprio Deus, Jesus. E Ele foi obediente, veio à terra, sofreu e foi até o final. Glória a Deus, glória a Ele, somente a Ele, a mais ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma instituição. Toda a glória é a Jesus. E somente a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, o culto que prestamos aqui é para Ele, por meio dEle, para Ele são feitas todas as coisas. Ele é Deus, nada do que foi feito seria feito se não fosse por Ele. Ele é o nosso Deus. O justo morreu pelos injustos. O santo morreu pelos pecadores. O puro, Jesus, morreu pelos impuros, que somos nós. Jesus morreu a nossa morte, para que hoje tivéssemos vida, vida em abundância e, o mais importante, vida eterna, com Ele, eternamente nos céus. Eternamente, bilhões e bilhões de anos. Se hoje nos apegamos a 70, 80, 90, 100 anos nessa terra, imagine bilhões, trilhões, quadrilhões de anos. Não conseguimos mensurar isso, não conseguimos imaginar. Então, Ele pagou toda a nossa dívida, toda a nossa condenação, trouxe acesso do ser humano com Deus novamente, trouxe paz entre o homem e Deus. Jesus nos declara inocente e sem culpa diante do Pai. Éramos culpados, éramos réus, e agora Ele nos declara inocente. Qual é a nossa parte? Então, não tínhamos solução. Pecamos, todo mundo é pecador, o salário do pecado era a morte, a nossa condenação era a morte. Deus, com sua justiça e com seu amor, enviou Jesus.
ele aplacou e morreu a nossa morte. E agora, nós, isso é maravilhoso. Como diz em Romanos 8:1, se tiver aqui, Romanos 8:1 fala sobre a justificação. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para você. Satanás, diabo, ninguém, nenhuma pessoa pode apontar o dedo para você, te acusar do passado, do que você fez, do que você deixou de fazer, do que você foi. Não há mais nenhuma condenação se você estiver em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. A pergunta em cima desse versículo é: eu estou em Cristo Jesus? Eu vivo com Ele, por meio dEle e para Ele? Eu vivo os seus princípios, os seus mandamentos? Eu obedeço a sua palavra? Eu tenho comunhão com Deus e com meus irmãos? Eu amo a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha força, com toda a minha inteligência, com todo o meu ser? Essa é a pergunta. Se eu estou em Cristo, se você está em Cristo, se nós estamos em Cristo, não tem mais condenação para a sua vida. Não aceite nada na sua mente, seta maligna, pessoa nenhuma. A sua luta não é contra carne nem sangue, não é contra nenhuma pessoa, não é contra o seu vizinho, seu patrão, sua sogra, seu filho. A nossa luta é contra principados e potestades, governos, hostes malignas nas regiões celestiais. Muitas vezes o inimigo, sim, usa pessoas, mas você não tem que ficar com raiva dessa pessoa, com ódio, com ira, não. Você deve amar, orar, pedir misericórdia e saber que a sua luta é contra o inimigo de nossas almas, que é Satanás. Ele intenta contra a nossa vida, tenta nos acusar, mas nenhuma acusação, nenhuma condenação mais há sobre a sua vida. Creia nisso. Se você fica ainda pensando no passado, remoendo o passado, vivendo o passado, nessa noite, em nome de Jesus, viva o presente de Deus para a sua vida. O que passou, passou. Nova criatura você é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo na sua vida. Eu sei que é difícil, não somos máquina, deletamos, excluímos. Somos seres humanos que temos lembranças, pensamentos, mas por meio de Jesus é possível você viver o melhor de Deus para a sua vida, hoje, o presente. A própria palavra já diz, né? É uma dádiva, é um presente de Deus. Ele pagou todas as suas dívidas na cruz do Calvário. Viva para Ele, devolva a sua vida para Ele. Tem uma frase, não sei se você conhece ou não, que diz, né, que eu e você, nós, não estávamos no Éden, mas herdamos a natureza pecaminosa. Mas também não estava no Calvário e herdamos a graça. Glória a Deus. Ah, eu não estava no Éden, eu não sou Adão, não fui eu que pequei, mas saiba que nós pecaríamos. E a graça de Deus é tão maravilhosa e misericordiosa que a gente recebe também essa dádiva por meio de Jesus Cristo, que não foi nem eu nem você que estava na cruz, que sofreu o que Jesus tinha que sofrer. Não foi. Você não foi transpassado por uma lança, não foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, 5 centímetros ali e cravado no crânio, não suou sangue. Não foi eu e você que tomamos chicotadas, ficamos nus, tomou ali o vinagre. Não foi. Mas herdamos essa graça. Graça é um favor imerecido, é uma dádiva, uma bênção que eu e você não merecíamos, mas Ele entregou Jesus pela minha e pela sua. Conheça Jesus, viva por Ele, por meio dEle e para Ele. Viva, entregue toda a sua vida. Eu gostaria de contar uma ilustração sobre reconhecermos a graça de Deus, né? Talvez você conheça também essa ilustração. Um homem estava preso, condenado à morte. Fez atrocidades. Estava preso, condenado à morte. E um governador daquela cidade, ele foi até a cela daquele homem. Por graça, por misericórdia, aquele governador estava com a carta de liberdade dentro de uma Bíblia. Só que ele não foi como governador. Ele se vestiu de pastor, levou a Bíblia e estava com aquela carta de liberdade daquele preso.
Quando o governador disfarçado chegou naquela cela, o preso começou a gritar, começou a mandar ele embora, começou a xingar, começou a cuspir. Aquele governador ficou assustado, disse que tinha algo importante para aquele preso, para ele dar ouvido, para ele prestar atenção numa coisa que ele tinha para dizer. Mas aquele homem estava irredutível. O governador foi embora, e o outro preso que estava na cela com esse homem disse: você é ignorante, você ignorou a presença daquele homem. Aquele homem não era um pastor, mas sim o governador que daria a carta de liberdade para você. Dias se passaram e foi a pena de morte para aquele homem. Mas antes foi-lhe concedida uma palavra. Você pode falar. E aquele homem foi falar antes de ser morto. E ele disse, para todos os homens, todas as mulheres, todos os jovens que estão me ouvindo: eu, nesse momento, eu não serei morto por causa do crime que eu cometi, mas por causa do perdão que eu rejeitei. E esse homem reflete muitos da sociedade, que todos pecaram, eu e você, e quem está lá fora também. Mas nós reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos, deixamos para trás e reconhecemos a graça, o perdão, a misericórdia e o amor do Senhor Jesus. Agora, muitos vão ser mortos, não pelos pecados que eles cometeram, porque todos são pecadores, mas sim pela rejeição da graça, do perdão, do amor e da misericórdia de Deus. Que eu e você, que a gente venha ser proclamadores do reino de Deus, das boas novas, do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho do Senhor, porque o Evangelho é poder para a salvação. É poder. Nós devemos anunciar, pregar, apregoar. Eu costumo dizer que nós, muitas vezes, fazemos propagandas do que nós gostamos, de um restaurante, de uma pousada, de uma roupa, de uma loja, de um filme, de tantas coisas nós propagamos. Não temos vergonha porque gostamos. E agora do que é poder, a verdade, o caminho, a vida, a salvação. Será que a gente propaga para esse mundo? Devemos propagar. E aí, a parte de convencer não é minha e não é sua. É do Espírito Santo de Deus. Mas a parte de anunciar é nossa, de cada um de nós. A parte de orar, de interceder, é nossa. A parte de fazer milagres é de Deus. O que é de Deus é de Deus. Agora, o que compete a mim e a você, que a gente venha fazer. Não venhamos ser omissos, não venhamos negligenciar a nossa responsabilidade. Então, aceite o perdão de Jesus, que com seu amor e a sua misericórdia nos alcançou. Não seja como esse preso, que não aceitou, não quis nem dar ouvidos ao que aquele homem tinha para dizer. Não aceite, dê ouvidos ao Evangelho, à palavra. E como diz em Tiago 1:22, não seja apenas ouvinte, mas praticante de toda a palavra de Deus. Senão estaremos enganando a nós mesmos. Não é o pastor, não é a esposa, não é o marido, não é o filho, não é o pai, não é o patrão, não é o vizinho, mas a nós mesmos. Então, mediante a tudo isso que Jesus fez por nós naquela cruz, derramou o seu sangue, seu corpo foi moído pela minha e pela sua vida. Como devemos e como vamos viver essa vida? Os anos que Deus tem te concedido, os dias, os meses, dia após dia, como nós vamos viver? Qual é a nossa motivação? Como nós vamos agir nesse mundo a partir de hoje? Que não venha ser mais uma pregação, mais um domingo, mais uma semana, mais um culto de ceia, mas que nós venhamos entender, que o Espírito Santo de Deus venha abrir a nossa mente, nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, quem nós somos, quem Ele é e como devemos agir mediante a tudo isso. Como devemos agir? E eu gostaria de contar mais uma ilustração. Já estamos caminhando para o fim, mas conta uma história que um senhor estava viajando e ele foi dormir, ele foi pernoitar numa fazenda bem grande. E ele dormiu aquela noite, mas no meio da madrugada, ele acordou com alguns gritos de dor, e ouviu algumas chicotadas, e era um homem gritando que estava sendo chicoteado pelo carrasco, daquela fazenda.
Aquele homem era um escravo, estava sofrendo, pedia por misericórdia. E aquele senhor que estava dormindo ficou com aquilo na mente. No dia seguinte ele foi embora, foi viver sua vida, mas toda vez que ele dormia, ele ficava com aquele som, aquelas chicotadas, aquelas dores, aquele outro homem que ele nem viu quem era, de sofrimento. Ele recolheu, juntou todas as suas posses e foi até aquela fazenda novamente. E ele decidiu comprar. Chegou para o dono da fazenda: eu quero comprar o seu escravo. Ele não está à venda, mas eu dou tudo o que eu tenho, muito mais do que ele vale. E aquele dono da fazenda, né? Olho grande. Tá bom, pode levar, esse escravo não serve para nada mesmo. Esse escravo já está ficando velho, pode levar. E aquele senhor pegou o escravo e falou: agora você está livre. Eu não quero que você seja meu escravo. Eu ouvi uma noite você sofrendo e eu quero te dar a liberdade. Seja livre, seja livre. Aquele escravo disse que com a sua liberdade, com a liberdade que ele tinha agora, ele queria seguir e servir aquele senhor como forma de gratidão e de amor pelo que ele tinha feito. Ele não seria mais escravo de uma pessoa que ele não queria ser escravo, mas agora ele, com a liberdade que tinha, ele queria servir aquele senhor. E essa história é a nossa história. Eu e você éramos escravos, presos. Muitos não davam nada por mim e por você. Mas Jesus Cristo, Ele pagou a nossa morte. Ele pagou a nossa dívida. Ele comprou a minha e a sua vida. E não foi com dinheiro, foi com o seu sangue. Precioso, santo, puro. E agora, como nós vamos responder a isso com que esse Senhor maravilhoso, eterno, poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Senhor dos senhores, Rei dos reis, a rocha eterna, o princípio e o fim, tudo, Ele é tudo em nós. Como nós vamos responder, como nós vamos viver essa vida, como nós vamos viver nesse mundo, com a nossa família? Será que nós vamos nos irritar por qualquer coisa? Vamos negligenciar a palavra de Deus? Vamos brigar? Vamos mentir? Vamos enganar? Não. Que nós venhamos agora, como forma de gratidão, de amor, servir a esse Senhor que nos comprou. Não mais como estávamos escravos, sofrendo, chorando, quase morrendo. Mas Jesus pagou um alto preço. E agora nós somos livres. E na nossa liberdade que nós venhamos servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Conheça Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho, é a única verdade e é o único que te traz vida. É Jesus. Somente Ele. Devemos seguir, devemos ser e servirmos ao nosso Senhor por toda a nossa vida. Por toda a nossa vida, com todo o nosso ser, tudo que nós somos, tudo que nós temos. Na verdade, nós não somos nada e não temos nada se não for Jesus. João 15, 5, Jesus fala: sem mim, nada podeis fazer. Nós não somos nada, você não tem nada. A minha família não é sua, é dele. Ele que te permitiu, te concedeu uma esposa, um filho, uma filha, um pai, uma mãe. A minha vida não é sua. Ele que te deu a vida, e se ele tirar, pertence a ele também. Ele é o dono da vida, da morte. O meu trabalho, o meu emprego, a minha casa. Quantas pessoas já moraram na sua casa antes de você, há 100 anos atrás? Ninguém, porque tinha um terreno só lá. Tá bom, de quem era aquele terreno? Quantas pessoas daqui 100 anos, 200 anos, se Jesus não voltar, vão morar na sua casa? No carro que você usa hoje, é meu carro, é minha casa. Nada é nosso. Nós administramos momentaneamente, e nós devemos ser mordomos fiéis do que Deus permite que a gente venha a ter. Nada é meu, nada é seu, tudo é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que temos feito com nossa liberdade? Pense nisso. Devolva a sua vida para Deus.
Seja um servo fiel a Ele, que te libertou e que te salvou. Como forma de gratidão, sirva a Ele. Tudo que fizerdes, fazei como para o Senhor, que realmente é para Ele. A recompensa vem dEle, não de homens. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. O seu lazer, o seu trabalho, que não é seu, né? Tudo para a glória de Deus. E que a gente venha declarar, como Paulo declarou em Gálatas 12:20. Logo já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim e por você. Que nós venhamos declarar isso e vivermos isso. Não viva mais você, não são mais teus sonhos, suas vontades, seus interesses, mas sim a vontade de Deus, os sonhos de Deus, o que Ele quer para a sua vida. Apenas obedeça, sirva, siga Jesus, vale a pena. Não tem prazer maior nessa terra do que nós servirmos e adorarmos a Jesus. Não tem. Lembrarmos do seu sacrifício e no final da nossa vida que viemos declarar, assim como Paulo também declarou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Jesus foi até o final e na cruz Ele declarou também: está consumado. Que a gente venha declarar: está feito, vivi essa vida, trabalhei, estudei, tive família, mas tudo para a honra e para a glória do meu Deus. Que a sua vida venha glorificar a Deus em tudo que você fizer. Saiba que Deus é justo, mas Ele também é amoroso. Que Ele é amoroso, mas também é justo. Saiba que todos nós somos pecadores, mas tem o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Reconheça Jesus, tenha fé nele, viva como um verdadeiro discípulo e anuncie a Ele, aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclame as virtudes daquele que te resgatou do lamaçal de pecado, das trevas, e hoje te coloca na luz, no céu, na eternidade. Em nome de Jesus. Amém?